Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius Cavalcante, sou formado em Ciências Biológicas, editor de textos e elaborador de dicas de metodologia de ensino. Eu vou aqui, falar de um assunto para vocês sobre extração de raiz quadrada com resultado decimal. Como é que é feito isso? Se eu tivesse que usar a calculadora e ou celular, onde nesse você encontra a calculadora, então eu simplesmente pegaria, por exemplo, eu pegaria aqui a raiz quadrada de 49. Aí você pega ali a calculadora, vai lá e digita raiz quadrada de 49, eu acharia a resposta 7, por exemplo. Se eu tiver que achar a raiz quadrada de 25, eu ia achar a resposta 5. Simples assim, né? Mas o que acontece, por exemplo, se eu achar, por exemplo, a raiz quadrada de 12? Aí fica muito fácil a raiz quadrada de 12. Você pegaria aqui a calculadora, por exemplo. Eu vou pegar aqui raiz quadrada de 12, vai dar 3,46. Aí eu vou botar aqui, ó, 3,46. Mas suponha que se você, tá aqui, ó, raiz quadrada de 7, de 5 e 3,46. Mas vamos supor que se você estivesse no local em que o seu celular vai ter a bateria descarregada, ou se você não tiver uma calculadora, o que você faria? Claro que atualmente as pessoas assim vão usar a calculadora pegando aqui no celular. E se você não pudesse fazer a extração de raiz quadrada com resultado decimal na calculadora? Então é por isso que eu vou ensinar uma metodologia, uma dica de como você pode extrair a raiz quadrada com o resultado decimal sem a calculadora. Então como é que faria isso? Mas só para fazer uma revisão, uma rápida revisão, você tem que entender que quando você trabalha com raiz quadrada, qual é o objetivo de você estudar raiz quadrada, ter conhecimento básico de raiz quadrada? É porque você vê que em algumas fórmulas você vai encontrar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, muito usada para calcular dois resultados de uma equação do segundo grau. São dois resultados, porque a equação é do segundo grau. E você utiliza essa fórmula daqui, que é a famosa fórmula de Bhaskara, que é você calcula x, que vai dar dois resultados, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E que você tem que ter conhecimento básico de raiz quadrada para você calcular a raiz quadrada de delta. E o que acontece? Se você for levar isso para a física, no caso da física, você tem uma fórmula chamada equação de Torricelli, em que você trabalha com também raiz quadrada. Por exemplo, no assunto de movimento uniformemente variado, quando você vai calcular a raiz quadrada, você vai calcular aqui, vai substituir o valor em cada grandeza física que tem aqui, aí você vai ter que extrair a raiz quadrada, porque é v ao quadrado, logo v é raiz quadrada d. Não é isso que acontece? Então você tem que ter um conhecimento básico. E a noção básica que você também tem que ter é em relação a você saber quando você vai extrair uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 25 dá 5. Por que a raiz quadrada de 25 dá 5? Por que a raiz quadrada de 81 dá 9? Por que a raiz quadrada de 49 aqui dá 7? Porque raiz quadrada de 25 dá 5 porque 5 vezes 5 dá 25. O 5 aqui e o outro 5. São dois valores porque você está trabalhando com raiz quadrada. O que é raiz quadrada? É uma raiz de índice 2. O que isso quer dizer? O número 2 está representando quantas vezes o número aparece multiplicado, tem que ser um número multiplicado por ele mesmo. Ou seja, um 5 multiplicado pelo 5 dá 25. O 5 aparece duas vezes porque é raiz quadrada de índice 2. Ou seja, quer dizer, quando eu falo raiz de índice 2 é raiz quadrada. Quando você tem a raiz cúbica. O que é a raiz cúbica? Vamos supor, você tem a raiz cúbica de tamanho, vou botar 25. Tem que ter cuidado, claro que a raiz cúbica de 25 não vai dar 5. Vai dar um número
Que número é esse? É um número que, aparecendo ele mesmo 3 vezes, multiplicado vai dar 25. Então tem que ter muito cuidado com isso. A raiz mais estudada, mais predominantemente estudada, é a raiz quadrada, raiz de índice 2, tá? Então tudo bem. Você vê aqui, raiz quadrada de 81 dá 9, raiz quadrada de 49 dá 7. Raiz quadrada de 1 dá 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7, ó, cuidado, ó, ele aparece 2 vezes, repetido 2 vezes, porque você está trabalhando com uma raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, ok? Dá 49. Mas até aí tudo bem. E quando você vai trabalhar agora com extração de raiz quadrada com resultado decimal, o que acontece? Existe uma metodologia que é muito eficaz, em que você, se você não estiver com calculadora, como é que você, por exemplo, vai querer extrair, por exemplo, a raiz quadrada de, vamos supor, raiz quadrada de 16 dá 4, mas vamos supor que você queira extrair a raiz quadrada de 12. Imagina, raiz quadrada de 12. Se você for ver, ele vai dar um resultado decimal. Vai dar um resultado decimal por quê? Porque não existe assim um número inteiro que apareça ele 2 vezes o mesmo número inteiro que dê 12. Se você for analisar bem, se você pegar a raiz, o número 12, o 12 é resultado de quais números em multiplicação? Pode ser o 4 vezes 3, pode ser o 6 vezes 2, tá aqui, pode ser o 12 vezes 1. 4 vezes 3, 6 vezes 2, 12 vezes 1. Ele aparece 2 vezes. Beleza, porque aparece 2 vezes porque você está trabalhando com índice 2. Mas só que você percebe que os números são diferentes. Então, quando você depara com isso, você já sabe que vai dar um resultado decimal. É diferente que quando você tem, por exemplo, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. Porque 3 vezes 3, ó, o 3, ele aparece 2 vezes o mesmo 3. Vai dar 9. Então, lembrando, né, essa noção básica, outra noção básica, que quando o número aparece o mesmo 2 vezes, isso se dá o nome de raiz quadrada perfeita. Quando o número aparece diferentes, são números diferentes, multiplicando 2 números, então é chamada raiz quadrada imperfeita, tá bom? Então, nessa raiz quadrada imperfeita é que com certeza, vai dar número decimal. Então, vamos então ver como é que se acha uma raiz quadrada de um número decimal. A técnica é simplesmente essa. Você vai pegar o 12, tá aqui o 12, né? Tá lá o 12. Qual é a metodologia? Deixa eu botar mais para cá, para o meio. Ó, vou botar mais para cá, porque eu vou precisar daqui de uma raiz quadrada perfeita para você chegar nessa raiz quadrada aqui de 12. Então, a primeira fase é a seguinte: me indique um número próximo de 12 que seja a raiz quadrada perfeita. É só você ver. 12, 11, 10, 9. Eu vou pegar aqui a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 dá 3. Pronto. A raiz quadrada de 9 você sabe que dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, você vai colocar aqui, ó, no 12, 3, só que você vai botar uma vírgula, porque você sabe que é uma raiz quadrada imperfeita, a raiz quadrada de 12, por exemplo. 3. Aí agora, qual é a próxima etapa? Você vai fazer o seguinte, já achou aqui, agora você vai pegar 12 menos 9, sempre você pega 12 menos 9, vai dar quanto? 12 menos 9 vai dar 3. Tá lá. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? É só coincidência. 3. Aí você vai pegar esse 3, você vai colocar o 0, você vai dividir pelo dobro do que está dando aqui, ó. Cuidado, não é aqui. Aqui é só coincidência. Se for dado, no outro exemplo que a gente for fazer, se for dar outro número, vai dar um número, claro, diferente desse. Aqui foi apenas coincidência. É o dobro desse daqui que você vai pegar, tá? Ó, 3 vezes 2, 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Aí você vai ver que raiz quadrada de 12, aí, ó, deu 5. Você vai completar aqui, então é 3, e vai dar esse resultado aqui. Esse quociente aqui vai dar 3,5. E
Só para você querer calcular, usar na calculadora, o que você vai ver? Você pode até pegar a calculadora só para conferir, tá? Vou pegar aqui, ó, 12, eu vou extrair a raiz quadrada dele. Ó, o resultado aqui da raiz quadrada de 12 pela calculadora vai dar, ó, 3,46. Lembrando que nessa técnica aqui que eu estou ensinando, frisando bem que quando você usa essa metodologia que eu estou passando aqui, você vai achar o número aproximado, do resultado da calculadora, que a calculadora ela dá um resultado, todo mundo sabe, um resultado mais preciso, mais verdadeiro. E assim, 3,5, você vê que 3,5 fica perto de 3,46. Na física, como é que é feito isso? Na física, é feito o seguinte, quando você pega o último número decimal aqui, ó, por exemplo, no caso, o número 6, diz uma regra da física, no assunto de ordem de grandeza, quando você pega um número decimal que seja 5 ou maior que 5, você elimina ele, o anterior a ele, você adiciona, acrescenta 1. 4 mais 1, 5, então fica 3,5. Tá aqui. Então você extraiu a raiz quadrada imperfeita, que você vê, usando aqui o exemplo como raiz quadrada de 12, dá 3,5. Ah, ó, 3,46. Vamos fazer um outro aqui para vocês verem como é que é. Vamos lá. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar aqui agora aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui uma raiz quadrada de, pensa assim, uma raiz quadrada de 70. Vou pegar a raiz quadrada de 70. Beleza. Qual seria a raiz quadrada de 70? Para saber, vamos pegar uma raiz aqui perfeita que seja menor. Claro que 70 tem que ser sempre anterior, por isso que eu boto esse sinal de menor. Um número que seja menor que 70 e que esteja dentro da raiz quadrada perfeita. Vamos lá, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64. Por que 64? Porque a raiz quadrada de 64 dá 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Aí você põe aqui, ó, 8, vírgula. Botei aqui, ó, 8, vírgula. Aí você vai pegar 8, agora você vai fazer o quê? Pega 70 menos 64, ó, diminui. Quanto é que é 70 menos 64? Dá quanto? Dá 6. Aí você põe o 6, põe o 0 e divide por. Agora lembra do dobro que eu falei? O dobro você vai pegar aqui em cima, não vai pegar aqui não. Pega. Qual é o dobro de 8? 2 vezes 8, 16. 60 dividido por 16 dá quanto mais ou menos? Se você pegar 60 dividido por 16, vamos pegar aqui, vai dar um número 3. Se você pegar, é só você fazer assim, qual o número que multiplicado por 16 chega próximo de 60? Se você botar 4, vai dar 16 vezes 4, 64. Já passou de 60. Isso aqui é para recordar, pessoal, divisão, que você aprende lá no ensino básico, que muita gente esquece, muita gente está desaprendendo isso, porque o celular aqui que já tem a calculadora já nos fornece resultados imediatos, tá? Isso é uma boa porque é um contratempo. Então nós temos resultados rápidos graças aos recursos. Mas eu acho muito bacana se você puder sempre fazer contas de divisão assim, à mão mesmo, no raciocínio, quebrando a cabeça, porque isso ajuda a desenvolver o cérebro, estudando sempre matemática. O estudo da matemática é muito importante, treinando, fazendo muito exercício, ele ajuda a desenvolver o raciocínio, tá bom? Isso que devem ser ensinados sempre nas escolas, sempre, não só na escola como na faculdade. O professor tem sempre que passar isso para os alunos, que desenvolvendo todas essas técnicas aqui, metodologias, você está desenvolvendo o cérebro, treinando, fazendo muito exercício, tá? Então tá aqui. Fiz, ó, 16 vezes 3 dá 48. Para 60 dá 12. Peraí. Aí você pega 60 menos 48. Vamos lá, vamos fazer certinho, ó. 10 menos 8 é 2, né? 5 menos 4, tá lá, 12. Beleza. Aí você pega 12, como 12, aqui ó, como 12 é menor que 16, você põe o 0, põe a vírgula e vai. 120 dividido por 16, dá aproximadamente quanto? 16, vamos lá, eu vou colocar o 5, porque ó, 16 vezes 5 dá próximo de 120, porque se eu colocar 16 vezes 6, eu posso até usar aqui a calculadora, só para poder a gente ter uma agilização, ó. 16 vezes 6 dá... 16 vezes 6
dá 96. Então, vou botar 6 aqui, ó. 16 vezes 6 dá 96. 120 menos 96 dá 24, ó. Tá, vou botar 3,6. Então, vamos lá. Será que vai dar isso mesmo? 8,36. Então, vou botar 36. Tá bom? Você pode tirar essa vírgula daqui, ó, e botar assim, no parte decimal, 36. Agora, vamos saber se é verdade? Vamos ver. Eu espero aqui que a conta eu tenha feito certa, porque a gente está fazendo aqui à mão. Tá bom? Então, vamos lá. Se você pegar a raiz quadrada de 70, vamos ver quanto é que dá. Ó, vamos pegar, cadê a raiz? Ó, tá aqui. Olha quanto é que dá a raiz quadrada de 70. 8, olha o resultado que está dando aqui em cima. Ó, 8,366,002. Olha que interessante, ó. Pega esses aqui, ó, o resultado aqui na calculadora. 8,36. E olha aqui, 8,36. Pronto. Então, pessoal, tá aí. Essa é a técnica da extração de raiz quadrada com número decimal, tá bom? E eu espero que vocês possam treinar isso aqui para desenvolver o raciocínio, tá bom? Então, beleza, um abraço, até a próxima.